No vídeo de hoje, vamos falar sobre disciplina. Eu vejo que muitas pessoas confundem e elas dizem que elas não têm disciplina ou que elas gostariam de ter mais disciplina, quando na verdade a disciplina, ela é só um efeito de tu ter um objetivo claro e tu fazer as coisas para chegar nesse objetivo. E que esse objetivo, esse ideal, ele é um ideal que tu realmente deseja. Então, naturalmente, tu vai ter as ações inspiradas e tu vai ser disciplinado como consequência. Se a gente for pesquisar qual que é o significado de disciplina, existe essa definição de que é o conjunto de comportamentos que te leva para conquistar um objetivo específico. E aí, vamos pensar juntos. Quando tu tem um objetivo específico, que é algo que tu gosta, algo que genuinamente te empolga, o caminho que tu vai percorrer até alcançar esse objetivo vai ser um caminho que naturalmente tu vai querer fazer. Então, naturalmente, tu vai ter disciplina. Agora, se é um objetivo que tu não gosta tanto ou que tu acha que tu precisa fazer determinadas coisas para alcançar esse objetivo, e aí tu tá tentando criar o como conscientemente, naturalmente tu não vai querer fazer, porque não é a tua ação inspirada, não é uma ação que por si só te faz sentir bem. É uma ação que tu tá tendo como um meio para um fim. E aí, naturalmente, tu pode não sentir ânimo para fazer ou tu pode se sentir pressionado de alguma forma. Vou dar um exemplo para vocês sobre mim. Eu gosto muito de ler, eu adoro ler e hoje isso faz parte do meu trabalho. Então eu leio muitos livros todos os dias, eu tiro alguns minutos do meu dia para ler, mas não por uma obrigação, e sim porque eu amo. Agora, se eu tivesse que, por exemplo, ler sobre outros assuntos que não um assunto que eu gosto, se eu tivesse que ler livros de engenharia, por exemplo, naturalmente eu não teria disciplina, porque não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu quero fazer. Então, quando tu se pegar pensando que tu não é uma pessoa disciplinada, se questiona por que que tu não quer fazer aquilo que tu acha que tu precisa. Questiona se essa ação é uma ação inspirada, se é uma ação que por si só cumpre o propósito. E se não for, não tem por que tu se forçar a fazer. Um outro exemplo para ti. Se tu aceita que tu tem o teu corpo ideal, e aí, conscientemente, tu pensa, para ter o meu corpo ideal, eu preciso fazer academia. E aí tu começa a se forçar e ir para academia, porque tu está vendo a academia como um meio para um fim. Tu acredita que tu precisa fazer academia para chegar no teu corpo ideal. E aí tu vai manifestar exatamente isso. Tu achar que tu precisa de academia para chegar no corpo ideal. E aí, como não é uma coisa que tu genuinamente quer fazer, como não é a tua ação inspirada, tu vai criar meios de te auto-sabotar e tu nunca vai chegar no teu ideal, porque tu está se vendo como a pessoa que está tentando chegar no corpo ideal. Ao passo que, se tu aceita o teu corpo ideal e naturalmente te vem a ação inspirada de ir para academia, vai ser uma coisa que tu gosta de fazer e aí naturalmente tu vai ser disciplinado. Mas essa ação inspirada, esse como, vai ser diferente para cada pessoa. Eu posso aceitar um ideal e ter ações inspiradas que são diferentes das ações inspiradas que tu vai ter aceitando o mesmo ideal. Então, por isso que é tão importante tu se observar e tu estar presente, tu estar consciente, porque quando tu aceita uma nova crença, tu aceita um novo ideal e tu começa a perceber quais são as vontades que tu tem e tu faz, é uma certeza de que tu vai alcançar esse ideal o mais rápido possível. E nesse momento tu pode estar pensando: "Ah, mas isso é a vida adulta, não tem como eu fazer só o que eu quero fazer". E eu estou aqui para te dizer que sim, tu pode fazer só o que tu quer fazer. E esse conceito de vida adulta, de que a gente precisa fazer coisas que a gente não quer, que tem obrigações que a gente precisa cumprir, são crenças. Tudo são crenças. Hoje eu vivo fazendo exatamente aquilo que eu quero. Eu vivo seguindo as minhas ações inspiradas. E tá sendo a melhor fase da minha vida, a fase mais leve, a fase mais gostosa, e parece que todas as peças vão se encaixando. Se tu quer realmente ver uma mudança na tua vida, na tua realidade, se tu não tá contente com o que tu tá vivendo hoje, se propõe essa reflexão. Quais são os meus maiores objetivos? O que eu gostaria de estar fazendo? Se eu já tivesse com a vida ganha, se eu já tivesse milhões no banco, se eu já tivesse tudo resolvido, o que eu estaria fazendo para passar o meu tempo? E aí, tu trazer isso pro agora e tu começar a praticar, dar os primeiros passos para concretizar isso no teu externo.
Eu tive essa percepção quando eu estava trabalhando no consultório odontológico, e mesmo eu tendo liberdade, eu fazendo os meus próprios horários, eu percebi que eu queria ter liberdade geográfica. Eu queria trabalhar de qualquer lugar, porque eu queria conhecer vários lugares, eu queria ter essa liberdade. E eu percebi que trabalhando da forma que eu trabalhava, eu nunca iria conseguir. Então, eu aceitei inconscientemente que eu acharia uma solução e fui viver a minha vida. Continuei trabalhando no consultório, os pacientes começaram a diminuir, a demanda começou a diminuir, eu comecei a me desesperar, porque eu não estava vendo o dinheiro entrar, eu não estava vendo um crescimento no consultório, isso me trouxe muita frustração, mas naquela época eu não tinha percebido que isso já era um efeito do que eu estava manifestando. O universo ele já estava me entregando exatamente aquilo que eu queria. Porque como que eu vou trabalhar com liberdade geográfica se eu lotar a minha agenda de pacientes? Então o universo começou a esvaziar a minha agenda, deixar esse espaço disponível e eu tive a ideia de começar a prestar um serviço de marketing odontológico. Na época foi através de uma colega de profissão que veio me pedir ajuda, me perguntar se eu faria uma mentoria com ela e me deu o estalo e eu falei, sim, vou fazer. E foi aí que eu comecei a trabalhar com marketing. Mas, por isso que é importante tu estar atento às oportunidades. Porque se lá naquele momento, mesmo eu manifestando, mesmo eu tendo consciência de que eu queria ter liberdade geográfica, e eu vi que a minha agenda começou a diminuir, a demanda, que não tinha mais pacientes, se eu fosse me frustrar por isso, se eu fosse observar isso como algo que estava dando ruim, eu não teria percebido a oportunidade que se abriu de eu começar a trabalhar com marketing. E aí foi a primeira porta que se abriu para eu começar a trabalhar com liberdade geográfica. Então, de lá para cá, eu fui ficando muito mais consciente, eu despertei, eu tive acesso a todos esses conhecimentos que eu compartilho aqui com vocês hoje, e ficou muito mais leve, ficou muito mais fluido viver dessa maneira. Hoje, eu vivo o que eu chamo de flow de manifestação. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso, porque é uma maneira de observar tudo o que acontece como uma pequena peça do quebra-cabeça que está se encaixando. E sabendo que seguindo todas as minhas ações inspiradas, eu vou chegar onde eu quero chegar, eu vou alcançar os meus objetivos, eu não me preocupo. E eu abro mão da ilusão do controle, de tentar planejar tudo e de criar expectativas sobre como eu acho que as coisas deveriam ser, e eu me permito viver o dia de hoje, o agora, que é a única coisa que a gente tem de fato, e experienciar tudo isso da melhor maneira. Então esse é o recado que eu quero deixar para ti. Não te falta disciplina, te falta um objetivo claro e seguir as tuas ações inspiradas. Quando tu aceita o teu ideal e tu se percebe o que eu estou a fim de fazer, qual é a minha ação inspirada do momento, e tu começa a seguir as ações inspiradas, deixar a resistência de lado, deixar o medo de lado, tu vai ter disciplina porque é algo que tu ama fazer. E pode ser que mesmo sendo algo que tu ama, tu tenha alguma resistência de, por exemplo, medo do julgamento, não se sentir bom o suficiente. E todas essas resistências, tu se lembrar que elas são crenças e que crenças não são verdades absolutas. Quando tu identifica uma crença e tu percebe, eu estou com vontade de fazer tal coisa, mas eu começo a pensar, o que o fulano vai achar? O que vão dizer? Eu não me sinto bom o suficiente. Tu tomar consciência de que isso é uma resistência baseado numa crença negativa que tu tens, mas que tu fazer essa ação, mesmo apresentando essa resistência, dando esse passo para fora da tua zona de conforto, os resultados, eles vão ser incríveis e vale muito a pena, eu te garanto. Se tu gostou desse conteúdo, comenta aqui para mim, deixa sugestão de outros temas que tu gostaria de ver. Me segue no Instagram, no TikTok. Eu também tenho o meu podcast, o Delaycast, lá no Spotify. E eu produzo conteúdo para todas essas redes. Tenho o Clubinho do Despertar, que é a minha comunidade, onde eu tenho aulas gravadas, fazemos aulas ao vivo. E tenho também grupo no Telegram e o Melhores Amigos do Instagram para eu compartilhar a minha vida, o meu dia a dia. Então, se tu quiser me encontrar, tu me encontra em vários lugares. E em vários lugares estou produzindo conteúdo para te mostrar na prática como tu pode construir, criar a tua realidade ideal da forma mais leve e fácil. Até o próximo vídeo. Beijo!